É sempre muito bacana a gente ter a oportunidade de discutir esses temas, inclusive levar informação à população, né, Bruno? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo começo. Digamos que dentro de uma relação, seja ela uma relação estável ou não, uma relação de repente única, a moça veio a engravidar, a companheira veio a engravidar. No momento como esse, o pai, ele já tem alguma responsabilidade diante daquela situação gestacional? Já. O pai já tem essa responsabilidade porque de pronto já nascem algumas obrigações decorrentes da própria gravidez. Exames médicos, se precisar de algum tipo de medicamento ou qualquer tipo de utilidade para que aquela gravidez se transcorra da melhor forma possível. E são os chamados alimentos gravídicos. Então, a partir do momento que a companheira, a mulher estiver grávida, ela pode sim fazer o pedido judicial dos alimentos gravídicos em prol do pretenso pai. Ela já engravida junto, né? Isso é importante a gente falar, que tem muitas situações que a gente vê que a mulher acaba assumindo, já que é ela que está gerando, fisicamente é ela que está ali gerando aquele bebê, ela acaba tendo que assumir tantas responsabilidades. A gente sabe que nesses 9 meses são muitas as responsabilidades. Na verdade é só o início, né, Bruno? Ali tá do só que ainda vem pela frente. Isso é verdade. Infelizmente, nós vivemos em um país que essa percepção ela não é tão tranquila, Quem dera pudesse ser assim. O pai sabe que vai ter essa obrigação paternal, por mais que não conviva mais em uma situação de relacionamento com a mulher, mas tem uma frase que não existe ex-pai e ex-mãe, existe ex-companheira, ex-companheira, ex-mulher, ex-marido, então. É verdade, isso é importante a gente frisar. Agora vamos lá, quando a gente fala de responsabilidades e obrigações, nós estamos falando exatamente do quê? Seja nesse primeiro momento gestacional, seja mesmo no pós-nascimento, onde a criança ali tem todas aquelas necessidades. Quando a gente fala de todas essas obrigações, o que a gente pode citar? Justamente, necessidades, que você falou, essa é a palavra. Então, se nós estamos num momento onde existe uma gestação, o que a mulher precisa? Você que agora, parabéns pelo bebê que está grávida. Então, assim, o que a mulher precisa? Um pré-natal, um remédio, já montar um enxoval da criança. Então, essas são necessidades do menor. E quando nasce a criança? Quando nasce a criança, a gente tem alimentação, tem escola, tudo isso. Infelizmente, as pessoas pensam, mas eu vou estar pagando os alimentos para a mulher. É para a mulher, mas é para a mulher manter aquela criança que vem vindo. Então, digamos assim, no primeiro momento, o pai, por exemplo, antes de assumir todas essas responsabilidades, ele pode pedir um teste de DNA, caso haja ali alguma questão de dúvida, ou independente disso, ele já tem que realmente assumir, porque a gente está falando de uma gestação. E aí entra aquela questão, É ou não é o pai? É ou não é o pai? Aqui em São Luís, nós temos um dos maiores, se não for maior, eu fico até de confirmar, laboratórios forenses do Brasil. Então, a precisão é perfeita. Carol, assim, poder pode. Você sabe que você pode fazer o exame de DNA pelo cordão umbilical. Mas os próprios médicos e alguns profissionais, alguns juízes, entendem que não seria a melhor etapa porque é arriscado. Então, a partir do momento que a criança nascer, faz o exame, seja ele por um cotonete, que você pega a saliva na boca da criança, ou exame de sangue, qualquer tipo de exame que sirva para comprovar essa paternidade. O importante é saber que você pode fazer antes, pode, não é o recomendado. Mas a partir do momento que é comprovada a paternidade, aí pronto, aí os direitos são efetivos. Agora, esse pai que quer realmente participar, quer ser atuante, quer ter ali toda a convivência com o seu filho, ele nesse primeiro momento, após o nascimento, ele já pode ter esse contato, porque a gente sabe que é uma relação de dependência gigantesca entre mãe e filho. Como é que a gente pode pensar, como que o direito já vê uma situação como essa? Perfeito. O pai pode sim, o pai deve ter o contato, afinal de contas é pai e mãe. Óbvio que quando a criança ela é recém-nascida, está nos primeiros meses, é mais difícil o pai pegar, levar para casa, trocar a fraldinha. Eu digo difícil, porque isso não é comum. Mas a gente sabe que se tiver uma babá, tiver um profissional acompanhando, não tem por que o pai ficar ausente da responsabilidade paterna em relação ao seu filho. Assim como ele tem obrigações, ele também deve ter os seus direitos. E o direito de convivência, que não é mais o direito de visita, é o direito de convivência do filho, ele é pacífico. Então ele pode sim ter acesso. A criança nasceu, sabe que ele é o pai, ele também pode fazer um oferecimento de alimentos. Isso poucas pessoas conhecem. Mas, eu pago, às vezes clientes ligam para mim, doutor, eu estou pagando, mas eu queria organizar, porque o meu contato com a genitora não é legal. Então eu digo, olha, você pode oferecer os alimentos, não custa. Você pega a sua remuneração, apresenta para o juiz, verifica ali o quantitativo
e oferece essa pensão alimentícia e já deixa tudo regularizado. Inclusive, isso é muito comum, né? Como que é feito esse cálculo, essa medição, diante do que esse genitor ganha? Como é que a gente pode falar isso, Bruno? Existe um padrão? Cada caso é um caso? É uma pergunta muito corriqueira, né? E agora nós nos deparamos com uma situação aí na mídia que foi amplamente divulgada, que foi um cantor que teve a sua vida exposta, era um processo de segredo de justiça, então não vou comentar aqui os meandros do processo, mas vou fazer um comentário para você da seguinte forma. O pai, ele pode ganhar o valor que for, mas você deve analisar um binômio. A necessidade do pai, a necessidade da criança e o quantitativo do pai, a possibilidade que esse pai tem de pagar. No caso do Wesley Safadão, que todo mundo comentou, o que mais me deixava e deixava os profissionais da área do direito de família angustiados é que todo mundo se ateve à situação pessoal da vida dos pais. Ele traiu, ele não traiu, ela não presta, ela é isso, ela aquele rançozinho. Exatamente. Então, né, o que todo mundo, eu joguei na minha rede social e fiz a pergunta sem dar muitas respostas. E o que você via eram mulheres falando mal, homens criticando do outro lado. Então, assim, ninguém percebeu a criança. No caso dele, nós temos um menor que é famoso, que precisa de um serviço de segurança. Então, é como eu falo, é a necessidade da criança. Aquela criança precisa de necessidades um tanto quanto mais custosas do que outras crianças que nós vemos por aí. Então, quanto que o pai ganha? Tanto. Quanto que a criança precisa? Vamos dividir, tem escola, tem alimentação, tem um lazer. Ah, mas a mãe, exemplo, a mãe ganha 2.000, o pai ganha 10, tudo bem. A gente vai dividir de forma proporcional e equitativa, para que a criança não fique desfavorecida nesse momento. Então não é que o pai vai ter que ir ali de prontidão por uma questão de ganhar mais, né? Isso era evidente que aquela concorrência era desleal financeiramente falando, mas não é porque ele ganha mais que naturalmente ele vai ter que arcar com tudo. Não é exatamente porque assim, você falou no assunto quantitativo. Então assim, doutor, muita gente chega pra mim, é só 10% porque a minha amiga. Esse negócio de a minha amiga, cada família é uma família diferente, cada realidade é uma realidade diferente. Você pode trabalhar na mesma empresa que a sua colega, ela tem o mesmo cargo que você, mas as despesas do filho dela serem diferentes. Ele tem uma deficiência, ou ele faz uso de uma medicação contínua. Então, o que vai variar aí não é exatamente o quantitativo que vem a receber, mas também as necessidades que esse menor vem a ter. Como eu falei, só te cortando, no caso do Wesley, algumas coisas que a gente viu, porque como eu falei, é segredo de justiça, não era para ter vazado algumas informações. Então, mais do que a mídia divulgou e está amplamente noticiado, é que o menor, por ele ser filho de famoso, ele tinha um acesso a uma segurança especial, tinha um acesso na escola, tinha uma proteção. Se é uma criança, muita gente criticou isso, se é uma criança que tem a outra irmã dele, onde o pai faz viagens constantes internacionais, por que o menor não pode ter? Eu não estou protegendo, mas estou falando assim, se você analisar, por que não aquela criança também ter a mesma qualidade de vida e crescer paritariamente com a outra irmã, que é fruto do atual relacionamento? Inclusive, essas duas crianças, né, mesmo que sejam frutos de relacionamentos diferentes, mas elas têm a possibilidade de ter o mesmo padrão e ter ali a mesma, digamos, o mesmo amparo deste pai? A gente sabe que, falando na prática, né, a realidade é um pouco diferente. Sempre existe aquela de... a gente não queria que existisse, mas existe aquela de que tem um filho que ele é o filho do casamento atual e tem um filho que é o bastardo, é o filho que foi deixado e tal. Então, o que o pai tem que fazer, um pai inteligente, senhores, atenção, semana do Dia dos Pais, um pai inteligente tem que saber equiparar os mesmos direitos de todos os filhos. Afinal de contas, a Constituição Federal já rege que não existe mais distinção entre os filhos. Olha só, agora é importante a gente falar de uma forma bem clara o que é a diferença entre direito de visita e direito de convivência. O que seria isso? Convivência e visita, mesma coisa. Apenas para padrões jurídicos e didáticos que a doutrina, né, os juristas entenderam por bem nomear de direito de convivência. Porque o pai nunca pode ser uma visita na vida do filho. Então imagina se o pai for um mero espectador, tá ali a passeio. Não, o pai tem o direito de conviver. Então eles só apenas mudaram essa nomenclatura para direito de convivência. Apenas para que, de fato, a nomenclatura determine que ele tem uma participação, né? E não ali um contato superficial. Exato. Agora, como fazer essas divisões, né, Bruno? Isso é tão delicado, é tão difícil. A partir de que momento? Porque a gente tem ali o primeiro momento, a criança tem aquela dependência com a mãe e por aí vai. A gente pode falar de a partir de que momento em que o pai já pode ter uma certa independência,
com relação a essa convivência com o filho? A partir do momento que a criança nascer, o pai já tem essa liberdade de ter a convivência. Claro, como eu falei anteriormente, essa convivência física, Carol, é um pouco mais difícil. A criança precisa se amamentar, né? De 3 em 3 horas, exatamente. De 3 em 3 horas precisa estar se amamentando, a mãe tem que estar ali do lado, então às vezes os pais não se falam, não se picam, como a gente costuma dizer. Mas a partir do momento que a criança já tem uma certa independência, você já pode pleitear, sim, um direito de convivência. E aí a criança vai 2 dias para casa do pai. Vários processos que eu já peguei, tem pais que preferem deixar a criança na escola e a mãe vai buscar. Então todo dia o pai está com o menor. Seria muito bom se a gente não tivesse esse problema de briga de filhos por guarda, por qualquer motivo que fosse. Nós temos a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, ela, diferente do que todo mundo pensa, ela não é aquela guarda de um dia na casa de um dia na casa do outro. A guarda compartilhada são direitos e escolhas, opções na vida dos menores que os pais vão ter que tomar. Então, uma reunião de pais e mestres, vão os 2. Aonde a criança vai estudar? Olha, eu acho que o colégio A é melhor, o colégio B é melhor. Então, os pais vão entrar nesse acordo. Hoje é o que é recomendado pela legislação que aconteça a guarda compartilhada. Nem sempre é possível por conta dos pais. E quando não há esse acordo, né, entre ambos, o que é feito? Como fazer essa divisão de uma forma, né, que seja ali mais justa? Pronto, verificar qual é o tempo disponível dos pais que seja melhor e se adapte ao interesse do menor. Sempre a gente não pode esquecer, estamos falando de menores, de crianças, adolescentes, o que prevalece não é o que o pai quer, não é o que a mãe quer. O mas centro ainda é a criança. Exatamente. Em muitos casos, a criança chega e diz: papai, eu não quero ir hoje sair com o senhor. Vamos respeitar aquela opção do menor. Claro, investigar para ver se não está acontecendo uma alienação parental ou qualquer coisa. Mas o importante é respeitar o menor. Então, se os pais, por exemplo, a mãe ela é uma enfermeira, trabalha 3 dias seguidos e não tem como ficar com o menor, pronto, a gente adequa ali, o pai fica esses 3 dias, depois pula para a mãe, final de semanas alternados, feriados, datas comemorativas específicas. Assim, eu acredito que não tem discussão alguma que vá prevalecer. E eu acho, gente, que se a situação for muito delicada entre ambos, né, entre genitor e genitora, eu acho que é muito importante a justiça estar ali, Sim. já constatando de que forma isso deve ser feito, E né? quando não há esse acordo, Carol, quando é mais difícil de todas as formas, até mesmo um advogado que trabalha com mediação familiar, fazer esse acordo, você pode solicitar no judiciário e aí, na hora que você ingressar com o processo, você pede um estudo psicossocial. E aí os psicólogos, os assistentes sociais vão analisar qual é a melhor condição. Primeiro, qual é a melhor casa que a criança vai ter para se manter, para passar a sua vida inteira. Ah, é a casa da mamãe? Beleza. Então vamos para a casa da mamãe. E qual é? Essa situação dele estar na casa do menor, quais são os melhores horários para essa criança estar tendo o contato com o pai. E aí verifica esse contato e estipula tudo direitinho. Agora, Bruno, também é muito comum que dentro dessas dificuldades de relacionamento entre pais e mães, né, genitor e genitora, aquela dificuldade de que o relacionamento que aconteceu não intervenha dentro dessa nova relação, que é uma relação de, como você falou, existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-pai nem ex-mãe. De que forma, por exemplo, a gente pode falar nas situações em que o pai usa, né, desses conflitos que já foram de um relacionamento de repente fracassado e acaba utilizando na tentativa de ter a guarda do filho. Eu acho que tem muitas mães que congelam, paralisam diante de uma possibilidade de perder a guarda do seu filho. Claro que existem situações que mais do que ter de tirar a guarda de uma mãe, mas há a necessidade de se fazer isso por situações mais peculiares, né? Às vezes é um problema em que a mãe passa, às vezes é uma dificuldade que ela tem e por aí vai. Mas em que situações a gente pode falar de que de fato o pai pode ter essa guarda tomada do filho? Pronto, vou exemplificar para você na relação da mãe em face do pai. Um determinado caso, sem especificar óbvio nomes, mas a criança ficava sentada e o pai perguntava: meu filho, você gosta de sorvete? E a criança falava: gosto, sim, de frente para uma câmera, sem saber. Meu filho, você gosta da mamãe? Sim. E o pai: meu filho, você gosta de Giló? Não. O pai editou os vídeos, cortou, e aí quando perguntava: você gosta da mamãe? Ele respondia: não. E aí isso foi parar no judiciário. Agora imagina, isso é um caso de alienação parental pura, explícita, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, principalmente
o que se falar para uma criança. No meu escritório, por exemplo, eu não aceito, não admito a mãe ir discutir qualquer problema relacionado com a criança, ela estando presente. Se a criança for, fica do lado de fora, fica brincando, conversando, mas lá não. As crianças têm que se preocupar em viver, em ter uma educação e não se preocupar com o seu sustento, com a sua qualidade de vida. Quantas e quantas crianças não viram em audiências e dizem assim, mas eu quero ficar com a mamãe, mas o papai é muito mal, mas isso. Então, para que você possa se prevenir, a partir do primeiro momento que você começar a identificar algum sinal do menor estar com aquela cisma em querer ir com o pai, não quero, ou então, na casa da mamãe é melhor porque eu posso fazer isso, que isso é muito comum. Você já tem que perceber, e se realmente você conseguir decifrar, coloca o seu filho num psicólogo, investiga se ele realmente está passando por algum processo de alienação parental. Se tiver, entra, pede a destituição do poder da mãe, da guarda da mãe, e aí automaticamente ele vai e se imerge na guarda, e aí só inverte, né? A mãe vai ter a convivência e o pai vai ter a guarda, ou vice-versa. Isso pode acontecer para qualquer um dos lados. E também pode acontecer para qualquer um dos lados a pensão alimentícia. A gente sempre fala que pensão quem paga é pai. Pensão não é pai que paga. Pensão paga aquele que não tem a guarda física ou as obrigações responsáveis pelas despesas dos menores. De toda forma, isso precisa ser equilibrado, Sim. né? Entre convivência, entre direitos e deveres. Claro, com certeza. E hoje, no mundo que nós temos de famílias totalmente diferentes, famílias que não são mais tradicionais, nós temos hoje uma família que você pode constituir por um companheiro da mulher, a mulher e a criança fruto de um outro relacionamento. Isso é uma modalidade de família. E aí cabe também ao companheiro entender qual é o papel dele na formação daquela criança. Ah, aquele filho não é meu, aquela filha não é minha, eu não vou me meter aí. Não é bem assim. Aquele filho não é seu, mas ele faz parte do seu relacionamento. E você tem que se adequar e tentar também contribuir para a formação dele. Olha só, gente, são tantas dúvidas, né? Mas é importante a gente falar sobre esse assunto, passar informação acima de tudo, que a gente sabe que são realidades, né, muito comuns. Aí você vê formatos diferentes, situações diferenciadas de tantas famílias que se fazem, que se Existem desfazem. famílias homoafetivas, famílias que são formadas hoje por duas mães, um pai, famílias que são feitas pelos avós, pelos tios. Então, nada mais justo do que a informação para poder fazer com que as pessoas entendam realmente qual é a obrigação quando a gente está falando de menor. Que bom, e que a gente possa aí nessa semana do Dia dos Pais aproveitar não só para parabenizá-los, para homenageá-los, mas também lembrar sobre essas situações, né, tão presentes, tão comuns. A gente sabe que tem pai que sofre porque não pode exercer a sua função de pai, como tem pai que esquece que é pai e acaba se ausentando de fato, né, desse papel importante. Comum. Eu deixo só um recado a todos os pais que estão aí assistindo a gente, tenho certeza que a audiência está total, que se você for pai, está naquele momento de dificuldade, brigou com o filho, não consegue se entender, ou tem algum problema, às vezes, porque ela não me atende no celular. Esqueça as mágoas. A paternidade é para uma vida inteira e é direito seu. A única pessoa que você vai levar para a vida toda e que jamais vai deixar de ser é seu filho. Então eu desejo também a todos os pais, em especial ao meu, um Feliz Dia dos Pais, e todo mundo que está assistindo. Maravilha, Bruno, querido, obrigada mais uma vez pela presença aqui junto com a gente. Sempre muito esclarecedor. A gente sabe que é um momento que a audiência aí fica no pico, porque muitas pessoas querem saber de fato sobre essas questões. Vamos fazer o seguinte, eu vou para um intervalo super rápido, a gente volta com uma programação bem gostosa, porque é a nossa segunda-feira, a semana está só começando. Se liga aí que eu volto já já.